Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota. Hoje a gente vai falar das rodadas de sábado e domingo. Sábado, o Flusão empatou com Vitória dentro de casa, 2-2. Empate lá no finalzinho já. Vamos comentar sobre esse jogo, muita coisa para falar. No domingo, o resto dos cariocas jogaram. Começa com o Botafogo jogando com o Galo fora de casa e empatou 1-1. Botafogo e Galo, e com o despedido do Hulk, inclusive, nesse jogo. Depois veio o Flamengo jogando com o Grêmio fora de casa e ganhou de 1-0. Era para ter sido mais, mas já vamos falar sobre isso. E o Vasco termina a rodada jogando com o Atlético Paranaense dentro de casa e ganhando de 1-0. O Fluminense está em terceiro lugar com 27 pontos. O Botafogo está com 18 pontos e em 12º lugar. O Flamengo está em segundo lugar com 30 pontos. E o Vasco está em oitavo lugar com 20 pontos. Vamos falar sobre tudo, vamos dissertar sobre tudo e siga a pelota. Vamos embora. Vamos começar falando do Flusão. Pela primeira vez eu venho aqui falar do Flusão com uma boa escalação. Eu acho que o primeiro tempo do Fluminense representou muito isso. A dupla de zaga do Fluminense, o Ignacio e o Milan, né, que é o novo zagueiro, eles jogaram muito bem. Eu gostei muito do primeiro tempo deles, acho que eles estavam muito bem arrumados. E outro jogador que eu já estou aqui repetindo, batendo nessa tecla que ele merece ser titular, e pela primeira vez ele vai ser titular. Primeira vez não, mas agora o Zubeldia entendeu, escutou e colocou ele como titular, é o John Kennedy, e não ia dar outra, né? O John Kennedy titular deu gol. O primeiro gol foi dele, inclusive um golaço, um gol muito inteligente no escanteio. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo entender por que tem essa coisa toda com o John Kennedy. Eu acho que ele é um jogador espetacular para determinados jogos, então ele encaixa perfeitamente em jogos com uma defesa muito consolidada, ou então com uma defesa até mais fraca, que seja mais fácil de infiltrar. Eu acho que o John Kennedy é o cara certo para isso. E isso não é desmerecendo o Castilho, porque o Castilho ele é um ótimo jogador também, mas ele é específico para um tipo de jogo. Inclusive, isso é algo que tem mostrado muito no nosso futebol brasileiro, né? A gente tem vários exemplos de centroavantes argentinos. Posso falar aqui, o Verratti, o Caleri do São Paulo, agora o Castilho, o Cano do Fluminense, já foi do Vasco também, entre outros, que eles têm uma característica simples, matador. Então, o Spinelli também do Vasco, eles têm essa característica de matar. Eles não têm essa característica como o John Kennedy tem, de ser um pouco matador. Assim, ao meu ver, eu vejo ele matador, mas eu acho que a torcida não entende muito isso. Eu acho ele um pouco matador e ele volta para buscar jogo. E aí, isso que inclusive empaca ali no segundo tempo, eu vou explicar. Acho que eu já posso falar um pouco mais sobre isso. Primeiro começa com 1-0 e depois o Alisson, cara, faz um pênalti bobo dentro da área no jogador do Vitória, abraça ele assim e derruba ele no chão. Um negócio desnecessário no escanteio, cara, não precisava ter aquilo. E aí faz o pênalti. Logo depois já faz 2-1, o Vitória faz 2-1. E o que o Zubeldia faz? Vamos lá. As coisas começam a mudar a partir daí, as trocas do Zubeldia. Vamos lá. Ele tira o Alisson para colocar o Hércules e ele tira o Nonato, ou seja, ele tira 2 do meio-campo. E uma substituição é para voltar ao meio-campo. Ou seja, ele tira o Alisson para botar o Hércules para ficar no meio-campo e tira o Nonato para colocar o Castilho. E tira o Soteldo para colocar o Serna. O Castilho ia jogar com o John Kennedy lá na frente e o Hércules ia ficar sozinho no meio-campo. Por que isso não ia funcionar? E, assim, foi cirurgicamente funcionou, mas poderia ter dado errado, e poderia ter até sido pior, foi uma jogada de risco. Por quê? O Vitória ele se demonstrou o tempo inteiro fazendo contra-ataques. O tempo inteiro ele deixava o Fluminense avançar, pegava uma bola e partia em lançamento ou então em contra-ataque de toque de bola. O jogo inteiro ele fez isso e conseguiu os golzinhos dele dessa forma. Ok? Ok. E quando você faz um contra-ataque, você geralmente vê de uma forma de começar o intermédio de começar o contra-ataque no meio. Então, quando você tem um jogador só no meio, enquanto 2 jogadores já estão fazendo esse intermédio de contra-ataque, um deles vai ficar livre. E aí o time consegue ter mais liberdade para fazer esse contra-ataque. E foi o que aconteceu depois das substituições do Zubeldia. Poucas vezes o Fluminense tinha essa construção para atacar mais o Vitória.
tinham muitos jogadores atacantes lá na frente, mas essa bola não chegava. Porque dois fatores. O Hércules ele é mais matador do que construtor. Né? Ele não tem essa característica de construtor. Quem tem é o Lúcio Costa. E ele estava mais lá na frente como meio atacante, quase um atacante sombra ali, bem lá na frente. Então, não voltava para buscar esse jogo. E aí o Fluminense ficou empacado. O que deu? O Vitória fazia uma marcação, pegava a bola, batia em contra-ataque e arriscou muito mais do que o Fluminense no segundo tempo. Só que o que acontece? O Fluminense fez a psicologia reversa. Durante o jogo, o Vitória atraiu o Fluminense partindo no contra-ataque. Depois de um tempo, o Vitória estava gostando tanto do jogo que ele colocou o time dele todo na frente. O que aconteceu? Com uma porrada de atacante ali na frente do Fluminense e um para fazer esse intermédio, foi o que deu. Fizeram uma construção bem rápida ali no meio de campo do Vitória. O passe para o John Kennedy, desculpa, o passe para o Serna foi espetacular do John Kennedy, a assistência do John Kennedy, e ele encobre o goleiro. Agora, não vou falar para você que foi trabalhado ou que foi na intuição, porque tá na cara que foi um gol de sorte. Porque se o Arcanjo, goleiro do Vitória, não sai do gol e fica lá placado, com certeza esse gol possivelmente não ia sair. Não teria essa certeza de que o gol ia acontecer. E o Fluminense poderia ter perdido esse jogo e acaba se complicando ainda mais no Brasileiro. Né? Então, eu acho que as coisas começam a mudar a partir daí. E a torcida, inclusive, elogia o Zubeldia de burro. Começa a gritar para ele, começa a gritar. Então, assim, a gente comentou aqui na última rodada sobre empate ter gosto de vitória para uns e empate de derrota para outros. Com certeza, eu acho que esse empate para o Fluminense deu um gosto de derrota. Por quê? Porque o Fluminense jogou mal, cara. Você empatar num justo, como foi no jogo de outro time carioca aqui que eu já vou falar, beleza. Agora, você jogar mal, podendo ganhar o jogo, que é um negócio que já está acontecendo com o Fluminense há muito tempo, você fica com aquele gostinho amargo na boca, fala, pô, a gente podia ter ganhado, era para ter ganhado esse jogo, era para ter ganhado. E eu acho que o Fluminense passou por isso nesse jogo e tem passado. Agora, vamos lá. De novo a gente vai falar sobre o Zubeldia aqui. Eu acho que o Zubeldia precisa começar a ser mais contestado dentro do Fluminense. Porque de torcida eu acho que já é unânime. Eu acho que já está bem claro que o tempo do Zubeldia está se esgotando, a corda está por esse fio aqui. Mas eu acho que essa coisa precisa entrar mais dentro do vestiário do Fluminense. Eu, inclusive, vou entrar em contradição a mim mesmo, porque eu comentei sobre não querer demitir o Zubeldia. Falei que o Zubeldia sem ele era pior, se com ele tá ruim, imagina sem ele. E ainda continuo pensando dessa forma. Mas só que se continuar dessa forma, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil pro Fluminense. O Fluminense vai se complicar ainda mais. Porque não é só no brasileiro. O brasileiro, ok, tá confortável terceiro lugar. Ainda assim, tem outro fator também, porque a tabela do brasileiro está completamente embolada. O Vasco agora ganhou o jogo dele, ele estava em 17º na tabela. Quando ganhou, ele foi para oitavo. Então tá tudo muito embolado. Então, se o Fluminense perde qualquer próximo jogo, ele já pode perder a posição dele drasticamente. Já pode cair muito rápido. E isso, aí como eu estava continuando falando, não é só no brasileiro, né? Na Libertadores a campanha é muito ruim, a Copa do Brasil pode melhorar, mas assim, se mostrar esse futebol que está tendo vai acabar se complicando em algum momento. Então, inclusive essa semana vai ser de Copa do Brasil. Então, é necessário que se tenha um incentivo. Precisa começar a pensar nisso. Pensar nessa possibilidade de demitir o Zubeldia. Porque se continuar dessa forma, vai se atrapalhar, vai se complicar no campeonato. Então a diretoria precisa começar a rever as suas convicções, os seus objetivos para o Fluminense, porque eu tenho certeza que eles vão querer o melhor do time, o melhor do clube. Por mais que não tenha se apresentado muito bem isso nas mídias, ou então ser representado, né? Não é isso que eles mesmos estão representando. Mas é isso, vamos falar do próximo jogo, vamos falar do Fogão. Agora vamos falar do Fogão. A gente está falando sobre essa coisa toda do empate, eu comentei isso com o Fluminense por ter sido empate, mas estava falando sobre essa coisa do gosto de derrota, gosto de vitória, ou então um empate justo, e esse sim é um exemplo de um empate justo. O Botafogo jogou com o Galo fora de casa, lá na Arena MRV. O jogo foi marcado pela despedida do Hulk, que está indo jogar com o nosso vizinho aqui, o Tricolor Carioca. O Hulk é um dos ídolos do Galo, inclusive um dos torcedores comentou sobre ser um dos 3 maiores nomes da história do Atlético Mineiro, então com certeza ia ser marcado por essa despedida, achei muito legal. Mas falando do Botafogo, eu acho que esse empate foi justo.
Por quê? Ambos os times criaram muito, mas uns tiveram mais efetividade para finalizar no gol e outros não. Quem teve mais efetividade? O Galo. Porém, o Galo não estava fechando o jogo, não estava fechando o caixão. Chutava muito, botava o Neto para trabalhar, mas não acertava, não fazia o gol. Simplesmente assim, chutava muito, mas não fazia o gol. Já o Botafogo não, o Botafogo criava muito, mas sempre chutava para fora, sempre jogava para fora e pouco arriscava do goleiro Everson, do Atlético. Então eu acho que o empate acabou sendo justo. Mas assim, o jogo inteiro foi 1-0 do Galo. Né? O Galo fez logo o seu primeiro gol. Logo no início do jogo já teve um lance de gol que foi impedido com o Cassierra, o atacante do Atlético, que a defesa estava completamente aberta, não entendi o que aconteceu. E logo depois o lance foi igual, só que não foi com o Cassierra. Não, acho que foi sim, acho que foi com o Cassierra sim. E ele faz o gol e fica com 1-0. E o jogo inteiro o Botafogo ficou criando, 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 criando. No primeiro tempo, bem menos. Acho que a bola chegou bem menos para o Arthur Cabral, para os atacantes do time, do que no segundo. No segundo já criou mais, já chegou mais a bola, já estava conseguindo pegar uns escanteios, mas ainda assim nada que fizesse sair o gol de empate. O que eu vejo para isso, porque assim, o Medina, que é um dos meio-campo do Botafogo, é um jogador que é especialista nisso, de construir, mas pouco construiu nesse jogo. O que eu vejo que possa ser é da baixa que eu tenho percebido no Danilo. Todo mundo sabe aqui, eu já fiz vários vídeos falando sobre ele, cortes e vídeos aqui normais mesmo, falando sobre ele, que é o Danilo, que é um jogador que eu estou apaixonado, estou gostando muito de ver ele jogar, mas está caindo numa baixa agora. E eu acho que isso é a representação da baixa criatividade do Botafogo. Por quê? Porque quando você tem um cara que é representante nessa criação, como o Lúcio Acosta no Fluminense, como no Flamengo o Arrascaeta, o Jorginho, entre outros, e no Vasco tem o Thiago Mendes, tem o Rojas, camisa 10, entre outros, você tem que ter um cara de criação. E quando esse cara está embaixo, o time todo sente. E o Botafogo não teve um cara dos titulares a ponto de suprir essa ausência. Então eu acho que o Botafogo sentiu muito essa pouca criatividade. O motivo dessa bola não chegar no Arthur Cabral é porque o cara que constrói para os pontas e para os meios estava embaixo. Mas acontece, uma fase acontece com todo mundo. Então eu achei o primeiro tempo do Botafogo muito ruim, assim, muito abaixo. Mas no segundo tempo ele já melhora um pouco, já cria mais. E o jogo fica muito lá e cá. Enquanto o Galo cria bastante, o Botafogo também. E vai batendo, vai batendo, vai batendo. Contra-ataque, bate, bate, chuta no gol, chuta no gol, chuta no gol. Um jogador que eu quero destacar aqui também, o Matheus Ponte, que entrou como titular hoje ontem, no lugar do Vitinho. E eu gostei muito dele porque ele fez um bom papel na defesa e fez um bom papel no ataque. Isso é muito difícil para certos laterais. Laterais fazem seu nome quando tem essa habilidade de jogar bem lá na frente e jogar bem atrás. E ele jogou de uma forma espetacular lá na frente. Eu gostei muito do jogo dele lá na frente. Atrás ele estava fazendo feijão com arroz dele, mas também não estava entregando nada, né? Então, o jogo todo se baseou nisso. Ambos construíram, o Galo construiu mais, com mais efetividade, mais chute no gol. O Botafogo construiu também, mas pouco fez, pouco atrapalhou o Galo. E quando teve oportunidade, no apagar das luzes, os técnicos já estavam se despedindo, tchau, tchau, beijinho, beijinho. O Arthur Cabral sobra uma bola assim no escanteio para ele estava no local certo, na hora certa e fez o certo. Fez gol de centroavante, empata pro Botafogo. E aí é o que eu falo, foi um jogo justo? Foi. Ambos criaram, ambos insistiram, ambos tiveram suas oportunidades e aproveitaram. Então eu acho que foi um jogo justo, foi um placar justo para o Botafogo. Atrapalhou o Botafogo? Atrapalhou, porque como eu falei, o Botafogo, se eu não me engano, estava em oitavo lugar. Oitavo, 10º lugar. E agora que ele empatou, ele já está em 12º, já está na outra parte da tabela. Então é isso que eu tinha comentado com o Fluminense. Qualquer tropeço agora que você der no Brasileiro, você está caindo demais ou você está subindo demais. O Vasco, deu exemplo agora, o Vasco no 17 foi para oitavo numa vitória. Então, o que tem mudado mesmo para os times sem tanta drasticidade, sem tanto peso, são para os times lá de cima da tabela, Palmeiras e Flamengo. Porque um empata, o outro perde. Um empata, o outro ganha. E aí só muda só nos números ali dos pontos, não muda mesmo a posição da tabela. É um jogo mais tranquilo, você fica mais tranquilo de jogar. Infelizmente, a gente está vendo cada vez mais
essa coisa mais espanhola aqui no Brasil, né? Do Real Madrid e Barcelona. Eu não gosto muito disso, sinceramente, mas acontece. Enfim, isso é outro papo, isso é outro assunto. Mas é isso, outros times estão tendo mais tranquilidade. Mas o Botafogo tropeçou agora e já sentiu. Então, para o próximo jogo, já tem que ganhar para se manter melhor na tabela, pelo menos na primeira parte, para conseguir melhorar aí na tabela do brasileiro. É isso que eu tenho para dizer. Eu acho que o Botafogo foi bem, foi dentro do possível bem, podia ter sido melhor, podia ter finalizado melhor, mas foi o que deu para fazer. Tá bom, pelo menos não perdeu. E é isso. Vamos pro Flamengo agora. Falando do Mengão agora. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo ganhou de 1-0 do Grêmio fora de casa, lá na Arena do Grêmio. Cara, o Flamengo o jogo inteiro construiu o jogo. Assim, o jogo inteiro ele domou. Né? Ele controlou o jogo inteiro, o tempo todo, e foi superior o jogo inteiro. O Flamengo ele trabalhou melhor a bola, ele arriscou mais do que o Grêmio, mas só ficou no 1-0. E isso vem devido muito ao Luiz Castro, tá, o técnico do Grêmio, porque nos últimos 5 jogos o Grêmio pouco foi vazado. Então ele tem uma defesa muito sólida, mas ao mesmo tempo foi uma defesa que deixou a desejar para o torcedor do Grêmio, porque o Flamengo criou muitas oportunidades. A sorte é que não finalizou, não fechou o bolo ali para fazer uma possível goleada até. Se o Flamengo aproveitasse todas as chances que teve, com certeza poderia ter sido um placar muito maior do que foi. Se eu não me engano, foram 20 chutes no alvo e 3 chances perigosas, assim, 3, 4 chances perigosas. Então, se essas 4 bolas entram, mais essa do gol, essas 4 chances, obviamente, sem contar o gol. Então, são 5, 4 sem contar o gol. Então, porra, poderia ter sido 5-0, imagina isso. E sem contar as oportunidades, milhares de oportunidades que o Flamengo criou, se pudesse construir um pouquinho melhor, e isso se repete, né? Porque contra o Vasco teve essa mesma coisa. Com o empate do Vasco 2-2, o Flamengo construiu muito, trabalhou muito bem a bola, ainda mais numa defesa que não é tão sólida que a do Vasco, e ainda assim pouco aproveitou e arriscou o jogo. A sorte é que o ataque do Grêmio não era tão bom, a eficiência do Grêmio não era tão boa. Então o Flamengo teve um pouco mais de, ficou um pouco mais confortável no jogo por conta disso. Pouco reagiu o Grêmio em campo, né? O Flamengo deixava algumas oportunidades de contra-ataque, mas ele não reagia de tal forma que fosse prejudicar o Flamengo. Só deixava o jogo rolar e o Flamengo rolando, rolando, rolando. Foi lá, fez o gol dele do Carrascal com o apoio de cabeça do Emerson Royal. E é isso. E isso é retrato do bom trabalho, ou melhor, do ótimo trabalho do Leonardo Jardim. Porque ele fez uma escalação fixa, uma escalação que todo mundo se conhece, todo mundo consegue confiar um no outro. O primeiro tempo do Plata foi espetacular. O primeiro tempo do Varela foi espetacular. Né? Entre outros jogadores que jogaram muito bem, o Pedro jogou muito bem, o Luiz Araújo jogou muito bem, todos esses jogadores jogaram muito bem. Então, o Jorginho, cara, o Jorginho, espetacular, é um jogador fora de linha, né? Pô, o Jorginho é bizarro, cara. Então, cada jogador jogou muito bem porque cada um confia no que o outro vai fazer, no que o outro pode fazer, eles sabem, eles deduzem. Então, isso só existe com uma escalação fixa, e é isso que o Leonardo Jardim está fazendo. E isso demonstra dentro de campo. Né? Tá aí, tá comprovado que isso ajuda. Acho que no máximo a dúvida, geralmente em escalações, é na lateral direita, né? Na lateral com o Varela e o Emerson Royal. Sempre tem essa dúvida para ver quem vai começar. Mas mesmo assim não é uma dúvida tão pesada como 3 jogadores diferentes a cada escalação. Como outros times, inclusive aqui no Rio, o Vasco, por exemplo, direto tinha alguns jogadores diferentes em cada escalação. Se eu não me engano, ainda não fechou uma escalação fixa, né? Então é muito difícil isso, fica muito complicado. Então, demonstra o bom trabalho do Leonardo Jardim e isso está sendo representado em campo. O Flamengo domina o jogo inteiro o Flamengo domina, controla o jogo inteiro, toca muito bem a bola, constrói. Lá para o finalzinho de segundo tempo o time já estava um pouco mais cansado, então eles trabalhavam em lançamento longo, né, em lançamento, em passe longo, para jogar no contra-ataque. No suposto contra-ataque, não é bem um contra-ataque, não. Você atrair o jogo, aproveitar os espaços e partir nessa velocidade, não é bem um contra-ataque assim, em especialidade tática, mas faz parte do futebol também. E o Flamengo aproveitou essas oportunidades para criar, só faltou finalizar
e poderia ter sido um placar muito maior. Mas os 3 pontos estão garantidos. O Flamengo está com 30 pontos, está com 4 pontos atrás do Palmeiras, está com o segundo lugar, já está cheirando ali o rabicó do porquinho, né? Então ele já está chegando perto do líder. Se o Palmeiras tropeçar mais um pouquinho, o Flamengo tira o cangote do porco e já assume a liderança. Se for bem nos próximos jogos, nas próximas partidas, vai conseguir facilmente. E eu imagino que vai ser, porque a atuação do Flamengo tem sido muito sólida. Só falta isso, só falta aproveitar mais as oportunidades que tem. Vai conseguir rapidamente esse pódio, esse primeiro lugar da tabela do brasileiro. Infelizmente não, né? Felizmente, o Flamengo é um time a ser batido hoje. É um futebol muito bem apresentado. E só isso. Só falta acertar esse ponto, né? Da finalização, do toque final. Vamos falar do gigante da colina. E aconteceu o que ninguém esperava que fosse acontecer. Aconteceu um milagre dentro da cabeça do Renato Gaúcho. Um milagre. Pela primeira vez, desde que ele começou no Vasco da Gama, ele acertou a escalação do Vasco titular. Olha, isso é digno de palmas. Isso é digno de palmas. Isso um negócio assim de aniversário para ser feito. Porque o que acontece? O Vasco há muito tempo tem jogadores que estão se apresentando muito bem no segundo tempo e estão começando como titular. Exemplos: Spinelli, Adson, entre outros. Alguns garotos da base que estão pedindo passagem. E agora, contra o Atlético Paranaense dentro de casa, quem começa de titular? Spinelli e Adson. Qual é o resultado? Um primeiro tempo espetacular do Vasco da Gama. Um primeiro tempo muito bom. Assim, além do gol, né? Além disso, trabalhou muito bem a bola, construiu muito bem. O tempo todo batendo. Esses jogadores que entraram, eles fizeram o simples, que é o que o Vasco estava sentindo. A ferida de não ter um jogador de presença de área. A ferida de um jogador que não é ágil, que não é quebrador de linha. É isso que os dois têm, o Spinelli e o Adson. Um jogador que é ágil, rápido, tal como o Andrés Gomes. Na outra ponta, né, o ponto esquerdo é o Andrés Gomes. Ele tem essa habilidade de ser ágil, quebrador de linha, corre muito, cruza muito bem. E o Adson tem isso. E quando a gente vinha para a ponta direita, não tinha essa coisa toda. Não tinha essa habilidade toda. E durante muito tempo ele fez um negócio errado, inclusive no jogo com o Flamengo. Se o Adson tivesse começado como titular, o jogo seria completamente diferente. Em vez de ele colocar o Pumita como ponta direita. É estranho, é diferente. Então, na insistência, o Vasco fez um ótimo primeiro tempo, bate e sai o gol do Thiago Mendes. 1-0, um jogador que já estava precisando desse golzinho para conseguir ainda mais confiança, porque está pedindo passagem. É um jogador espetacular no Vasco da Gama, um jogador que representa hoje o Vasco e o time todo do Vasco, né? Além de ser capitão, um jogador que ajuda em tudo no Vasco, em tudo o que passa pelo Vasco, tudo que acontece no Vasco é ele que passa, é o coração do time do Vasco. Então o Thiago Mendes estava precisando desse golzinho só para se consagrar, só para ficar melhor. Mas é aí o que entra o negócio. Os papéis se invertem. O primeiro tempo do Vasco é bom e o segundo é ruim. Durante os últimos vídeos que eu fiz aqui, eu direto falava: o primeiro tempo do Vasco é ruim e o segundo é melhor. Agora foi ao contrário. O primeiro foi bom e o segundo foi ruim. O Vasco fez o que não devia ter feito: recuar e deixar o Atlético gostar do jogo. O segundo tempo inteiro, o Vasco passou dor de cabeça com o Atlético. Com toque de bola, entrando mais na área do Vasco, cruzamentos, escanteios. Direto o Atlético Paranaense batia por recuo, por falta de eficiência na hora do contra-ataque, na hora do passe final. Tudo isso atrapalhou o Vasco no segundo tempo e arriscou o placar, porque o 1-0 era um placar magro, poderia muito bem em algum momento o Atlético fazer 1-1 e ter um pouco mais de dificuldade para virar o jogo. Eu sei que o Vasco está gostando de virar os jogos agora, mas ia ter mais dificuldade de fazer isso no segundo tempo. Não estou dizendo que ia ser impossível. E o que garantiu essa vitória do Vasco foi a falta de um dos jogadores do Atlético Paranaense, o Viveiros, camisa 9, que é um jogador muito bom e muito finalizador, na verdade. Ele não tem toda essa qualidade técnica, mas ele é mais finalizador, então ele poderia dar um trabalho maior para o Leonardo Jardim e para a defesa do Vasco.
A cabeça confundiu. E para a defesa do Vasco e atrapalhar o Vasco em si. Então a sorte do Vasco foi essa, que o ataque do Atlético Paranaense não era um ataque muito entrosado e não um ataque que finalizava muito de uma forma eficiente. Finalizou, bateu bola na trave e tudo, mas não foi de forma eficiente, até porque o goleiro Léo Jardim, nosso goleiro, não é um goleiro ruim, um goleiro muito bom, na verdade. Então ele segurou as bolas mais simples, fez defesas boas, defesas não milagrosas, mas foram defesas essenciais. Então salvou o Vasco em alguns momentos e de empatar esse jogo. Então é isso. O Vasco bobeia no segundo tempo, podendo ampliar o placar, porque era um time, o Atlético também era um time que quando era atacado se recuava muito. Então o Vasco podia ter trabalhado essa bola no campo do Atlético, mas deixou o Atlético gostar do jogo e passou o tempo inteiro controlando o jogo no segundo tempo, né? Só não fez, como eu falei, só não fez esse gol por falta de eficiência. Então, os jogadores que eu queria destacar do Vasco da Gama são esses, Thiago Mendes e o Watson, principalmente esses dois. Porque o Spinelli eu acho que eu já estou acostumado de ver o estilo de jogo dele. Como eu comentei, um atacante finalizador da Argentina, matador. Eu acho que isso é um estilo característico de centroavante argentino. Agora, o Watson e o Thiago Mendes são dois jogadores que estão sendo de extrema importância para o Vasco. Criação, finalização, de tudo, para dar um ânimo para o Vasco, velocidade e tudo mais. Esses dois jogadores são representantes do clube de regatas de Vasco da Gama. Vasco ganha de 1-0, fica em oitavo lugar com 20 pontos. Eu falei isso durante o vídeo todo. Vasco com 17 pontos, 17º lugar na tabela e foi para o oitavo numa vitória. Então esse jogo era de extrema importância. Aí é o que eu falo. Imagina se bobeia, imagina se deixa empatar, imagina se o Atlético vira. Então o Vasco precisa ter mais eficiência nessas horas, precisa ter mais consciência de trabalhar melhor a bola, construir melhor o jogo, para que não tenha tanta dor de cabeça e consiga levar o resultado até o final, se manter bem. Então é isso, o Vascão está indo bem em oitavo lugar, os outros times cariocas também estão indo bem, vamos ver como é que vão ser aí essa próxima semana de jogos. Então é isso, finalizamos os jogos de sábado e domingo, foi uma rodada muito legal, mas ao mesmo tempo eu acho que alguns times deixaram a desejar, como o Fluminense. Eu esperava muito mais do Fluminense, principalmente por ter jogado em casa. Então, mas é isso, acontece futebol, próximos jogos estão vindo aí, a gente vai comentar tudo sobre esses jogos da semana na sexta-feira, e é isso, eu quero agradecer demais a todo mundo aí, ao crescimento do canal. Ainda estamos na tentativa aí de bater 70 inscritos ainda nesse mês. E deixa o like, não se esquece, deixa o like, compartilha para quem gosta de futebol. Espero que eles gostem dos meus comentários. E vamos seguindo no projeto. Muito obrigado a todos. Até sexta-feira. Tchau, tchau. E feliz Dia das Mães. No domingo foi Dia das Mães. Um beijo para todas as mães desse Brasil, todas as mães de todos os jogadores e dos árbitros, principalmente, porque já escutaram tanto. Então, um beijo aí para todas as mães. Esse dia é de vocês. Mães acompanhadas, mães solos, todas vocês merecem força, merecem ajuda e o dia especialmente de vocês. E é isso. Tchau, tchau. Agora sim, até sexta-feira. Tchau, tchau.